Sorte é quando preparação encontra a oportunidade. Essa é a verdadeira sorte. A sua sorte é construída por você. Pergunte para um fracassado. Ele vai dizer que depende de sorte, por isso que ele perdeu. Essa pessoa que está esperando a deriva acontecer, não vai acontecer nada mesmo, não. Se nadar rio abaixo, até um boi morto viaja na velocidade do rio, porque ele está boiando. O rio abaixo, qualquer um nada. Eu quero ver você nadar rio acima com um peso no pescoço. Isso é que faz você forte. E você vê lá na frente. Eu te garanto que todo mundo está na crise. Deixa eu fazer uma analogia para você. Saíram 2 indivíduos para caçar. Tá? Aí, eles estavam lá para caçar, caçando. De repente surgiu no horizonte um urso vindo em direção a eles. Você imagina, um urso vindo na sua direção. Aí, um deles, o que fez? Tirou a calça, pôs o calção, tirou o sapato, pôs o tênis, e o outro olhando, e o outro falou assim, mas o que você vai fazer? Ele falou, vou correr. Tem tanto você correr, pô. O urso corre muito mais rápido que você. Ele falou, mas eu preciso correr mais rápido que o urso. Eu preciso correr mais rápido que você. Eu recomendo você para aprofundar nessa ciência, porque sucesso é uma ciência. Do mesmo modo que você aprende física, química, biologia, matemática, você pode aprender a ser bem-sucedido, e você tem que aprender a trabalhar com esses 6 ingredientes: a autoestima, a comunicação, metas, trabalho, atitude, ambição. Sucesso é uma ciência. Do mesmo modo que você aprende física, que você aprende química, que você aprende biologia, você pode aprender a ser bem-sucedido, que é diferente de ter sucesso. Não é a mesma coisa. Você pode ter um jogador de futebol que tem muito sucesso jogando futebol, mas você vai ver a vida pessoal dele é toda comprometida, toda confusa. Então essa pessoa tem sucesso jogando futebol, mas não é uma pessoa bem-sucedida na vida. Para ser bem-sucedido na vida, você tem que trabalhar em várias áreas. Na área pessoal, na área profissional, na área financeira. Não é uma coisa só. Na área familiar, na área social, na área de amizades. Então existe todo um processo. É completo. Essa é a diferença. Ter sucesso é uma coisa específica. Eu sou um corredor de carro e eu ganho na corrida de carro. Eu tenho sucesso nessa área. E ser bem-sucedido é uma pessoa que consegue equilibrar as coisas na vida. Bom, mas aí você deve estar pensando, eu tenho que nascer em berço de ouro? Não, pelo contrário. As pessoas bem-sucedidas na vida, em geral, tiveram uma infância difícil. 85% das pessoas que se consideram bem-sucedidas no Brasil vieram de família humilde. Ou seja, trabalharam com alguém, foram empregados, passaram por tudo isso. Então, você não está condenado a ser quem sempre foi. Mas para fazer isso, nós temos que ter algumas modificações, porque nós carregamos, você, eu, todo mundo, uma série de crenças. E o nosso modus operandi, o nosso operacional, é baseado nas nossas crenças. E essas crenças, muitas vezes, são desfavoráveis. Elas não estão nos trazendo os resultados desejáveis. Uma crença torna-se obsoleta quando ela não está nos proporcionando aquilo que nós queremos. Nós não precisamos reinventar a roda. O segredo aqui é fazê-la girar mais depressa, porque alguém já veio antes, estudou tudo isso. Napoleão Hill fez um estudo e pesquisou milionários, pessoas bem-sucedidas, não só na parte de dinheiro, mas na parte de família, na parte de saúde, etc. E ele conseguiu identificar quais são os denominadores comuns que essas pessoas ditas bem-sucedidas têm. De onde nós vamos começar? Da base. Como é que você constrói uma casa? Você não começa pelas paredes, nem você começa pelo teto. Você começa pelo alicerce. Então, o alicerce é a nossa autoestima, é a nossa autoimagem, é o modo como nós nos sentimos com relação a nós mesmos e é o modo como nós nos vemos. Nosso desempenho, tanto pessoal quanto profissional, nunca vai ser maior do que a nossa autoestima. E eu tenho uma boa notícia para você. A nossa autoestima, ela não é feita de cimento, ela não é feita de pedra,
ela é feita de linguagem. Nós somos animais linguísticos. Ela foi criada linguisticamente e ela pode ser recriada linguisticamente. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é o seu grau de autoestima. Então, eu vou fazer um questionário aqui muito simples. Nós vamos pegar a sua saúde, a sua família, as suas finanças, a sua vida profissional e as suas amizades. E para cada uma dessas, especificamente, à medida que eu vou conversando, você vai dar uma nota entre 1 e 10. Então, vamos começar com a primeira, saúde. Se você é o tipo de pessoa que não adoece nunca, está sempre bem, você vai dar nota 10. Se você é uma pessoa que está doente todo dia, você vai dar nota 1. De 1 a 10, o quanto você daria para a sua saúde? Ou para a sua família? Quando eu digo família, é o núcleo familiar. É os pais, os filhos, os irmãos, os cunhados. A sua família como núcleo, de 1 a 10. Que nota que você daria? Agora vamos para as suas finanças. Como é que é a sua vida financeira? Como é que é a sua conta bancária? Se você perdeu o emprego hoje, se você parar de trabalhar hoje porque você teve um acidente, você ficou doente, quanto tempo vai durar o dinheiro? E você mantendo o mesmo estilo de vida. Isso tem um nome. Isso é chamado abastança. Se você está devendo, está gastando mais do que você está ganhando, ou até ganhando igual, você está pedalando igual a bicicleta que está pedalando, igual que você parar de pedalar, você cai, você está ganhando e gastando, e não existe abastança, você vai dar uma nota perto de 1. Nós agora vamos para o seu trabalho, a sua vida profissional. Deixa eu fazer uma pergunta muito simples para você. Se você ganhasse amanhã $1 milhão na loteria, depois de amanhã, você ia continuar fazendo a mesma coisa profissionalmente que você faz, ou você ia mudar? Se você ganhando $1 milhão amanhã, depois de amanhã, você estaria fazendo exatamente o mesmo, significa que você está em total congruência com a sua atividade profissional. Então, aí você merece um 10. Tá? Agora, se você está contando os dias para a aposentadoria, isso significa que você não está satisfeito com o que você está fazendo. Aí você merece dar para sua nota 1 ou 2. Eu tenho mais uma nota aqui, que é amizades. Eu não estou falando de conhecido, estou falando de amigo. Com quem você pode contar? Quem que você sabe que vai te ajudar? Se você morresse hoje, quem é que viria no seu enterro amanhã? É uma boa pergunta para ver quem está perto de você, quem está cuidando. Então, amizade, você tem duas coisas. Primeiro é a quantidade de amigos e segundo é a qualidade, a profundidade. Então, agora você tem uma nota para você, para a sua saúde, para a sua família, para as suas finanças, para a sua vida profissional e para a sua amizade. Soma essas 5 notas, por favor. Só vou usar um exemplo aqui para lhe ajudar. Vamos supor que eu dei 7, 7, 7, 7, 7. Somei 7 5 vezes, dá 35. Eu pego esse número e multiplico por 2, dá 70. Significa que eu estou operando o potencial da minha autoestima em 70%. 70% do potencial da minha autoestima. Se agora eu pego esse potencial e aumento para 72, 73, vai fazer uma diferença absurda no resultado. Aí você pergunta para mim assim, como é que eu faço para melhorar? Aí vem um ponto crucial. Eu vou te mostrar 3 coisas que você tem que fazer. Tá? A primeira coisa é você desenvolver uma capacidade de visualização. Não daquilo que você não quer, mas daquilo que você quer. Se você se concentra naquilo que você não quer, em vez de concentrar naquilo que você quer, é como se você estivesse dirigindo um carro olhando pelo retrovisor. Você sabe de onde você está vindo, você não sabe para onde você está indo. Então, o Einstein dizia que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Todas as vezes que houver uma disputa entre conhecimento e imaginação, imaginação ganha. Então, você tem que aprender a imaginar a situação que você quer. Ela tem que existir primeiro no seu cérebro. Então, você tem que aprender o processo da visualização e concentrar naquilo que você quer, na sua área de saúde, na sua área de família, na sua área profissional, assim por diante.
nas áreas mais importantes da sua vida. Você tem que aprender a visualizar. Isso é a primeira coisa. Mas não para aí. Já percebeu que desde que eu comecei a falar, para conversar com você aqui, que dentro da sua cabeça aí tem um diálogo interno aí que está conversando com você o tempo todo? Muitas vezes coisas você concorda, muitas coisas, tem algumas coisas que você discorda. Existe uma conversa aí dentro da sua cabeça. Tem uma voz aí dentro da sua cabeça. Essa voz, você está perguntando que voz? É essa aí. Então, para escutá-la. Ela é uma voz amigável ou não? Você tem ela como amigo ou é uma pessoa que está te criticando? Existe aí dentro um diálogo interno que faz uma diferença enorme na sua vida. Você nunca deixou de fazer nada porque o seu braço doeu, porque a sua cabeça doeu. Você deixou de fazer alguma coisa porque entre o seu ouvido direito e o seu ouvido esquerdo surgiu uma voz que te parou. Você quer ver que coisa interessante? Porta. Na hora que você pensou numa porta, né? Agora eu vou falar assim, ó. Não. Você viu o vazio que deu aí? Não existe representação linguística para a palavra não. Então, se eu falar para você assim, quer ver? Ó, não pense azul. Que cor você está pensando? Então, quando aparece um diálogo negativo, você tem que falar cancela, cancela, cancela. Porque como não tem representação linguística, o que vem depois do não é que vale. Não perturbe a sua irmãzinha. A mãe está falando para a criança. E ela continua perturbando a irmã. Porque a mãe está mandando ela perturbar. Aí a mãe vai dizer assim, mas eu preciso educar meus filhos, como é que eu faço? Você solicita que seu filho, o que você quer dele, e não o que você não quer. O que você quer que a criança faça com a outra? Que trate ela bem. Então você fala assim, trate bem a sua irmãzinha. Você tem que expressar o que você quer, e não o que você não quer. E isso funciona também para o diálogo interno. Certo? Só que eu falei da visualização, eu falei do diálogo. Deixa eu te falar mais uma coisa. O modo como você carrega o seu corpo. Qual é a sua postura? Vai para um shopping aí na sua cidade e fica observando as pessoas passarem. Vai ter gente que vai passar com o pescoço ereto, olhando para o horizonte. Né? E vai ter gente que vai passar cabisbaixo, olhando para o chão. Se você estiver numa sala e entrar um rei, uma rainha, um príncipe, uma princesa, mesmo que você não saiba que é um rei, uma rainha, você vai ver que a pessoa que entra tem majestade. O que significa ter majestade? Ela anda com a postura ereta. Ela aprendeu desde criança, o Mordão me ensinando que ela tinha que andar equilibrando um livro. Então, no momento que eu coloco o meu corpo esticado, imaginando que tem um gancho vindo do céu que puxa a minha cabeça, o meu pescoço estica, os meus ombros relaxam, eu entro em contato com a inteligência universal, esse fluxo que tem aí de inteligência. E com isso, eu melhoro a minha autoestima. Então, para eu melhorar a minha autoestima, eu tenho que saber fazer a visualização, eu tenho que saber o diálogo interno, tenho que cancelar aquilo que é negativo. Vamos entrar numa segunda parte. Nós somos julgados na vida por 4 coisas. O que você faz, sua aparência, o que você diz, como você diz o que você diz. Você pode ir numa festa, você começa a conversar com alguém, você pode marcar no relógio, menos de 5, 10 minutos, um pergunta para o outro assim, o que você faz na vida? O modo como você responde faz toda a diferença. Eu posso ter 2 pedreiros colocando tijolo. Eu chego para o primeiro pedreiro e pergunto, o que você faz na vida? Ele diz, eu sou pedreiro. Eu coloco um tijolo em cima do outro. E você? Eu também sou pedreiro. Estou construindo o Maracanã, que é o maior estádio de futebol do mundo, e vai ficar aqui para a posteridade. Olha que interessante. Os 2, fisicamente, fazem a mesma coisa. Colocam um tijolo em cima do outro. Só que um só vê aquilo como trabalho e o outro tem uma perspectiva maior. Então, esse outro não vai ser pedreiro muito tempo. Logo, logo, ele vai ser um construtor. Segundo, ser julgado pela sua aparência. Você quer jogar no Flamengo? Não apareça lá com o uniforme do Fluminense. Você quer servir exército? Não apareça lá com o uniforme da Marinha. Então, você tem que estar adequadamente vestido para a ocasião. Se eu vou dar aula de sucesso, você tem que estar vestido para o sucesso. Então, a aparência é muito importante. Ser julgado pela sua aparência.
Você é julgado pelo que você diz. Enquanto você não disse nada, ninguém sabe se você é inteligente ou deixa de ser. No momento que você falou e falou besteira, não tem jeito de voltar atrás. E não é só o que você diz, é como você diz o que você diz. Dois indivíduos podem falar a mesma coisa e a repercussão ser totalmente diferente. Tem uma frase que diz assim, ó, o cantor é mais importante do que a canção. Se você é fã do Roberto Carlos, ele tem uma canção que toca o seu coração, aquela mesma canção cantada por um cantor que você não gosta, não vai ter o mesmo impacto em você. Eu queria conversar com você agora sobre metas. Então, primeiro nós vamos aprender a transformar um sonho numa meta e depois nós vamos aprender a transformar uma meta em realidade. Como é que eu transformo um sonho numa meta? Eu transformo um sonho numa meta colocando uma data. Tudo aquilo que você colocou na categoria de algum dia não vai acontecer. Sabe aquele livro empoeirado que você tem na prateleira da sua casa? Você disse que algum dia você vai lê-lo? Tem 4 anos que você comprou, ele está lá. Porque não existe algum dia no calendário. O cérebro te obedece. Você diz assim, tá bom, o dia que algum dia chegar, a gente vai fazer isso. Então, no momento que eu coloco uma data, faz toda a diferença. Você tem que aprender a pôr data nos seus sonhos. No momento que você coloca a data no sonho, ele deixa de ser sonho e passa a ser meta. E o universo começa a conspirar a seu favor. Mas aí você transformou o sonho na meta. Mas você precisa transformar a meta em realidade. Primeiro eu quero dizer para você que a importância da meta não é necessariamente atingi-la, mas colocar você em movimento. Porque quem sabe alguma coisa mais importante vai ocorrer nesse caminho. Você quer ver? Vou te provar. Pense nas 3 coisas mais importantes que ocorreram na sua vida até hoje. O seu casamento, o nascimento do seu filho, sei lá, o que você achar. Sua promoção, você passar no vestibular, você se formar. Mas você vai perceber que pelo menos 2 dos 3 não foram planejados. E esse trabalho que você tem aí? Você é empregado de uma empresa, você levantou um dia e disse, hoje eu vou me empregar nessa empresa. Não, você viu um anúncio, alguém te convidou, você foi fazer uma entrevista, levou o currículo, foi aprovado, você está contratado. Olha que interessante. Eu tenho que ter metas para me colocar em movimento, mas eu tenho que estar com a mente preparada para coisas melhores. Porque pode ser que outras oportunidades, mais importantes que aquela que você está focando, vão surgir na sua vida. Você tem que ter essa flexibilidade. E essa meta, ela não pode ser uma coisa só. Tem que haver diversificação. Não ponha todos os seus ovos numa mesma cesta. Alguém vem, carrega a cesta, você fica sem ovos. Então você tem como profissão mãe, que é a profissão mais nobre que tem no planeta Terra, ser mãe. E você se dedica integralmente a ser mãe. Olha qual o risco que você está correndo de ser só mãe. Um dia, seus filhos vão crescer e vão embora. A gente cria filho para o mundo. Eles não ficam com a gente. Eles vão cuidar da vida deles. E aí, o que você vai falar? Ah, mas agora eu me sinto vazia. É a síndrome do empty nest, a síndrome do ninho vazio. Então, por isso, você tem que ter uma diversidade. Você tem que ter uma meta financeira, você tem que ter uma meta profissional, você tem que ter uma meta social, você tem que ter uma meta familiar, você tem que ter uma meta de saúde. O que adianta eu ganhar muito e me infartar aos 40 anos? Não vale a pena. Eu não vou levar nada para o túmulo. Eu tenho que diversificar minhas metas. E essa meta tem que ser relembrada. Ela não é só no dia 31 de dezembro que você pensa nela e está tudo resolvido. Não. Você tem que relembrá-la todo dia. Tem que ser relembrada. Ela tem que ser sua. Por que você vai estudar medicina? Porque o papai gosta. Então fala para o seu pai fazer o vestibular. Você tem que fazer uma coisa sua. Já é difícil nadar contra a correnteza. Imagine com a pedra no pescoço. Se você está fazendo algo porque a sua vovó, ou seu papai, ou a sua mamãe quer, isso aí não funciona. A meta tem que ser sua, só sua. Então você tem que tomar muito cuidado na qualidade de metas que você tem. Quais são as metas que você quer colocar lá. Certo? Bom, então além disso tudo que nós estamos falando, além da autoestima, além da comunicação, além das metas,
eu queria discutir com você agora uma coisa chamada atitude. A sua atitude determina a sua altitude. A atitude que você tem na vida faz uma diferença enorme no resultado final. E essa atitude depende do paradigma que você vive. Então, se você vive num paradigma e você nunca saiu dele, você não sabe que você vive num paradigma. Você pode estar limitado. Quando o paradigma era que a Terra era plana, era impossível você fazer uma viagem de volta ao mundo numa Terra plana. Quando o conceito mudou da Terra ser plana para a Terra ser redonda, agora você é capaz de fazer uma viagem de volta ao mundo numa Terra redonda. A mudança de paradigma multiplica as possibilidades. O que é impossível para você hoje é impossível no paradigma que você está operando. Então, você tem uma atitude positiva, você tem uma atitude otimista, faz toda a diferença. Otimismo sozinho não resolve. Pessimismo atrapalha. Eu estou falando quando você entra numa coisa para fazer, para você o pensamento seguinte, que vai dar certo. Porque se você entrar em campo já pensando que você vai perder, você não vai ganhar jogo nenhum. Então eu tenho a autoestima, eu tenho a comunicação, eu tenho a atitude, eu tenho a ambição, eu tenho as metas, eu tenho o trabalho e eu tenho a ambição. Então o trabalho é o seguinte: se o dia tem 24 horas, você passa 8 horas dormindo, você passa 8 horas trabalhando, então o dia tem 24, se dormiu 8, sobraram 16. Você tem 16 horas para viver. 8 horas você passa trabalhando, você passa a metade da sua vida acordado trabalhando. Se você não se autorrealiza no seu trabalho, você está jogando fora a sua vida. Pelo menos 50% da vida, porque o tempo que está dormindo não conta. Então você tem que fazer algo que lhe traga autorrealização. Aliás, as pessoas que trabalham, o que elas querem? Elas querem, na ordem que eu vou te falar, elas querem autorrealização, elas querem se autorrealizar, elas querem um bom pagamento e elas querem oportunidade de crescimento. Você pode ver que se você for numa empresa que te paga mal, você também não vai ficar lá. Mas que paga bem, mas você não te deixa você se autorrealizar, você se cansa. E se você está lá e não é promovido, e não é estimulado, se larga para procurar coisa melhor. O Napoleon Hill, estudando os milionários, ele chegou à conclusão que 85% dos milionários, antes de serem milionários, eles trabalhavam para alguém. Só que eles trabalhavam com a seguinte atitude: eles trabalhavam como se a empresa fosse deles, eles faziam render como se fosse deles, eles gastavam como se fosse deles, eles administravam a empresa como se fosse deles. O dia que eles abriram a deles, eles sabiam o que é ser dono de empresa. O que a maioria dos funcionários faz? Eu sou apenas um empregado aqui, eu não vou me esforçar. O dia que eu tiver a minha, aí sim. Só que perdeu a oportunidade, nesse período, de aprender a ser dono de empresa. Então, você está sempre trabalhando para você, tá bom? Nós estamos chegando ao final dessa conversa, falta só uma coisa: ambição. Você diz para mim assim: eu não quero mais nada na vida. Eu digo: então está na hora de você morrer, porque você está aqui para aprender. Aliás, quando você morrer, quando você transcender, quando você mudar o seu endereço cósmico, e quando você chegar lá do outro lado, eles vão te fazer 3 perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: o que você aprendeu lá? Isso aqui é uma escola, nós estamos aprendendo. A segunda pergunta é: como que a sua passagem pelo planeta Terra fez um lugar melhor para aqueles que virão depois de você? E terceiro, mais importante de tudo, eles vão lhe perguntar: você custou mais do que contribuiu ou você contribuiu mais do que custou? Mas isso ainda vai demorar muito tempo. Você tem uma vida inteira pela frente. E é preferível tê-la com sucesso do que sem sucesso. Eu recomendo você para aprofundar nessa ciência, porque sucesso é uma ciência. Do mesmo modo que você aprende física, química, biologia, matemática, você pode aprender a ser bem-sucedido, e você tem que aprender a trabalhar com esses 6 ingredientes: a autoestima, a comunicação, metas, trabalho, atitude, ambição. E, como eu disse, o que distingue o profissional do amador é paciência e persistência. O amanhecer só vem depois da noite toda ter passado.